Ganhar milhões de reais por mês deveria ser garantia de tranquilidade financeira. Afinal, quem recebe um salário capaz de comprar imóveis, carros de luxo e investir em praticamente qualquer ativo dificilmente enfrentaria dificuldades financeiras. Pelo menos é isso que a maioria das pessoas imagina, né? Mas basta olhar para a história de grandes atletas, artistas e empresários para perceber que a realidade pode ser completamente diferente. Nos últimos dias, rumores envolvendo o atacante Rafinha da seleção brasileira e do Barcelona passaram a circular nas redes sociais. Publicações afirmavam que o jogador estaria enfrentando problemas financeiros e familiares, levantando diversas especulações sobre sua situação patrimonial. Independentemente do que realmente existe por trás desse caso específico, a repercussão trouxe uma pergunta extremamente importante: como alguém que ganha milhões todos os meses pode ainda assim enfrentar dificuldades financeiras? Será que ganhar muito dinheiro é suficiente para construir riqueza? Ou existe uma enorme diferença entre renda e patrimônio? A verdade é que inúmeros atletas profissionais encerram suas carreiras com muito menos dinheiro do que imaginaram. Artistas que já lotaram estádios acabam vendendo bens para pagar dívidas. Empresários que faturaram milhões entram em recuperação judicial. E celebridades mundialmente conhecidas já precisaram declarar falência. Tudo isso mostra que o verdadeiro desafio não está em ganhar dinheiro, está em saber administrar esse dinheiro durante décadas. Guarde bem isso. Hoje, vamos entender o que realmente existe por trás dos rumores envolvendo Rafinha, por que tantos milionários acabam perdendo fortunas, quais são os erros financeiros mais comuns entre atletas de alto rendimento e quais lições qualquer pessoa pode aprender sobre investimentos, patrimônio e construção de riqueza. Quando vemos um jogador assinando um contrato milionário, é natural imaginar que sua vida financeira estará resolvida para sempre. Afinal, salários de centenas de milhares ou até milhões de euros por mês parecem suficientes para garantir conforto por várias gerações. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem: receber muito dinheiro não significa necessariamente construir patrimônio. Na prática, existem duas palavras que costumam ser confundidas. Primeiro é a renda e segundo é a riqueza. A renda, meus amigos, representa quanto de dinheiro entra todos os meses. Já a riqueza corresponde ao patrimônio acumulado depois de anos de boas decisões financeiras. Uma pessoa pode ganhar muito e gastar praticamente tudo. Outra pode receber menos, mas investir de forma consistente durante décadas. No final, aquele que acumulou patrimônio será muito mais rico. É justamente por isso que especialistas em planejamento financeiro costumam afirmar que enriquecer depende muito mais dos hábitos do que do salário. Essa diferença fica ainda mais evidente no esporte profissional. A carreira de um atleta costuma ser extremamente curta. Enquanto a maioria das pessoas trabalha durante 40 anos ou mais, muitos jogadores atingem seu auge entre os 20 e os 30 anos e encerram a carreira antes dos 40. Ou seja, existe uma janela relativamente pequena para transformar altos salários em segurança financeira para o restante da vida deles. Quando isso não acontece, o risco aumenta significativamente. É exatamente nesse contexto que surgem discussões sempre que aparecem rumores envolvendo grandes nomes do esporte. Mesmo quando uma informação ainda não foi oficialmente confirmada, ela desperta um debate muito importante. Será que ganhar milhões basta para permanecer rico? Ou administrar o patrimônio é muito mais difícil do que parece? E é justamente isso que nós vamos entender nesse vídeo. Antes de analisar esse tema, é importante separar fatos de especulações. Nos últimos dias, diversos perfis nas redes sociais passaram a afirmar que Rafinha estaria enfrentando uma crise financeira e também problemas familiares. Essas publicações rapidamente ganharam milhares de compartilhamentos. Entretanto, até o momento, não existe nenhuma confirmação oficial por parte do jogador, de seus representantes ou do próprio Barcelona, comprovando que ele esteja enfrentando uma crise financeira. Da mesma forma, veículos tradicionais da imprensa esportiva também não publicaram informações confirmando esse cenário. Ou seja, meus amigos, é preciso ter muita cautela quando se lê informações como essa. Na internet, rumores costumam se espalhar muito mais rápido do que fatos. Só que eu trouxe esse vídeo aqui justamente para mostrar para vocês porque esse tipo de situação acontece muito com vários atletas por falta de conhecimento financeiro e às vezes confiar em quem não deveria confiar. E mesmo assim, existe um aspecto extremamente interessante nessa história. Ele levou milhões de pessoas a fazerem uma pergunta que vale para qualquer profissional: como alguém que ganha tanto dinheiro pode acabar enfrentando dificuldades? A resposta começa com
conceito bastante simples. Ganhar dinheiro e manter dinheiro são habilidades completamente diferentes. Imagina um atleta que receba aí 5 milhões de reais por mês. À primeira vista, parece impossível gastar tudo isso, né? Mas basta observar o padrão de vida que normalmente acompanha grandes celebridades. Imóveis de alto padrão, carros de luxo, segurança particular, funcionários, assessores, viagens internacionais, investimentos feitos sem planejamento, empresas abertas por influência de amigos, negócios que nunca deram lucro. Além disso, muitos atletas também ajudam familiares, amigos próximos e pessoas que fizeram parte da sua trajetória antes do sucesso. Embora essa atitude possa representar gratidão, ela também exige organização financeira. Sem planejamento, os compromissos aumentam continuamente. O patrimônio começa a diminuir e muitas vezes o problema só aparece anos depois. Existe ainda outro fator extremamente importante. Carreira esportiva possui prazo de validade. Enquanto um empresário pode continuar trabalhando durante décadas, um jogador depende diretamente da sua condição física. Uma lesão grave, uma queda de desempenho ou simplesmente o avanço da idade. Tudo isso pode reduzir drasticamente sua capacidade de gerar renda. É justamente por isso que especialistas em planejamento financeiro recomendam que atletas pensem como investidores desde os primeiros contratos profissionais, porque os maiores salários normalmente acontecem durante poucos anos e precisam sustentar toda uma vida após a sua aposentadoria. Mas existe um detalhe que normalmente passa despercebido. Quando pensamos em um jogador de futebol, costumamos olhar apenas para o salário divulgado pela imprensa. Entretanto, aquele valor não representa necessariamente o dinheiro que ficará disponível para investir. Em muitos países, uma parte significativa da remuneração é destinada ao pagamento de impostos. Além disso, existem despesas como empresários, advogados, assessores, preparação física, equipe médica, contadores e outros profissionais responsáveis pela gestão da carreira do atleta. Isso não significa que o atleta deixa de ganhar muito dinheiro, mas demonstra que administrar um patrimônio elevado é muito mais complexo do que simplesmente receber um salário milionário. Outro erro bastante comum é acreditar que um patrimônio enorme nunca acaba. A matemática mostra exatamente o contrário, tá? Imagina uma pessoa que acumulou 50 milhões de reais. Parece uma fortuna praticamente inesgotável, né? Mas se ele mantiver um padrão de vida que consoma aí 5 milhões por ano sem gerar novos rendimentos consistentes, em pouco mais de uma década, boa parte desse patrimônio poderá desaparecer. E isso sem considerar perdas em investimentos, inflação, impostos ou negócios mal sucedidos. É justamente por isso que especialistas costumam afirmar que riqueza não depende apenas do quanto se ganha. Depende principalmente da velocidade com que o patrimônio cresce em relação aos seus gastos. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre pessoas que permaneçam ricas por décadas e aquelas que enriquecem rapidamente, mas perdem praticamente tudo alguns anos depois. A história do esporte está repleta de exemplos semelhantes. Diversos atletas encerram suas carreiras enfrentando sérias dificuldades financeiras. Segundo o estudo da National Bureau of Economic Research, aproximadamente 16% dos jogadores da NFL entram em falência até 12 anos após a aposentadoria. Na NBA, pesquisas acadêmicas também mostram índices elevados de dificuldades financeiras poucos anos depois do fim da carreira. Embora sejam ligas norte-americanas, os números chamam a atenção porque demonstram que altos salários sozinhos não garantem estabilidade financeira. O futebol também possui inúmeros casos conhecidos. Jogadores que receberam contratos milionários perderam boa parte do patrimônio em investimentos mal planejados. Outros confiaram integralmente a administração do dinheiro a terceiros. Também existem casos de fraudes praticadas por pessoas próximas, empresas abertas sem planejamento, negócios realizados apenas porque alguém prometeu retornos extraordinários. Esse tipo de situação acontece com muito mais frequência do que a maioria das pessoas imagina. Outro fator que merece muita atenção é o aspecto psicológico. Quando alguém passa a ganhar muito dinheiro em pouco tempo, surge uma enorme pressão social. Familiares, amigos, conhecidos, pedidos de ajuda financeira aparecem constantemente. Em muitos casos, o atleta sente dificuldade para estabelecer limites. Afinal, grande parte dessas pessoas participou de momentos importantes antes da fama. A vontade de retribuir é compreensível, mas quando essa ajuda acontece sem planejamento, ela pode comprometer toda a estrutura financeira construída ao longo dos anos. Existe ainda um comportamento conhecido pelos planejadores financeiros como inflação do estilo de vida. Funciona da maneira bastante simples, tá? Quanto maior a renda, maiores
passam a ser os gastos. A pessoa troca de carro, compra uma casa maior, viaja com mais frequência, contrata mais serviços, assume financiamentos maiores. Pouco tempo depois, aquele novo padrão deixa de parecer luxo e passa a ser considerado normal. O problema surge quando a renda diminui. Reduzir despesas costuma ser muito mais difícil do que aumentá-las. É exatamente por isso que diversos especialistas recomendam que o crescimento do patrimônio seja sempre maior do que o crescimento do padrão de vida. Essa lógica vale tanto para milionários quanto para qualquer trabalhador, talvez em escalas diferentes, lógico, mas seguindo exatamente o mesmo princípio. Outro ponto importante envolve os investimentos. Muitas pessoas acreditam que investir significa buscar o maior retorno possível, e na prática, gestão patrimonial significa algo muito mais amplo. É necessário diversificar, avaliar riscos, preservar a liquidez, planejar sucessão, controlar tributação, proteger o patrimônio contra perdas inesperadas. Nenhum grande patrimônio permanece sólido durante décadas apenas porque rende muito. Ele permanece sólido porque é administrado de forma consistente. É justamente aqui que a história envolvendo Rafinha, independentemente de qualquer rumor, deixa uma importante reflexão. A verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro que entra todos os meses. Ela está na capacidade de transformar renda em patrimônio duradouro, porque salários elevados podem desaparecer, contratos terminam, carreiras acabam, mas um patrimônio bem administrado continua produzindo renda mesmo depois que a vida profissional muda completamente. É por isso que a educação financeira deveria fazer parte da formação de qualquer atleta profissional, desde as categorias de base. Aliás, essa talvez seja uma das maiores lições que esse debate pode oferecer. O problema raramente é ganhar pouco. Na maioria das vezes, o verdadeiro desafio é administrar corretamente aquilo que já foi conquistado. Existe uma frase bastante conhecida no mercado financeiro que resume toda essa discussão. Não é o quanto você ganha que determina a sua riqueza, é o quanto consegue mantê-la. Essa ideia parece até simples, mas muda completamente a forma de enxergar o dinheiro. Uma pessoa pode receber um salário milionário durante alguns anos e terminar a carreira sem patrimônio, enquanto outra, com uma renda muito menor, pode construir independência financeira investindo de forma disciplinada ao longo de décadas. É por isso que patrimônio e renda nunca devem ser confundidos. A renda pode desaparecer, o patrimônio, quanto bem administrado, continua produzindo resultados. Talvez essa aqui seja a principal diferença entre quem apenas ganha muito dinheiro e quem realmente constrói riqueza. É justamente por isso que investidores costumam dizer que o dinheiro deve trabalhar para você e não o contrário. No caso dos atletas profissionais, essa necessidade é ainda maior. O tempo da carreira é curto, as necessidades costumam atingir o pico muito cedo e a aposentadoria chega quando a maioria das pessoas ainda está no meio de vida profissional. Sem planejamento, esse ciclo pode se tornar extremamente perigoso. Por outro lado, quando existe educação financeira, diversificação de investimentos e controle dos gastos, o patrimônio pode continuar crescendo mesmo depois do encerramento da carreira. É exatamente isso que diferencia uma fortuna momentânea de uma riqueza duradoura. Muitas pessoas veem atletas sinônimos de pessoas bem-sucedidas, como é o caso do Ronaldo e o próprio Neymar. São exemplos de empreendedores. O Ronaldo já é considerado um atleta multimilionário, comprou o Cruzeiro, vendeu por um valor acima do que valia no valor de mercado. O Neymar, a gente sabe que ele é do setor imobiliário, então ele tem empreendimentos voltados no Brasil inteiro. No Nordeste mesmo, ele está construindo vários condomínios padrão bem elevado e com VGVs aí acima de R$1 bilhão. Então, isso mostra o quê? Uma gestão de patrimônio, gestão de recursos e gestão de carreira. Mas por quê? Porque quem administra a carreira dele é o pai dele, o próprio Neymar pai. E ele, por si só, ele criou uma mentalidade, ele já tinha, na verdade, essa mentalidade. E ele tem entrevista falando isso, desde que quando o Neymar começou a jogar futebol, quando ele começou a ganhar 100 mil por mês, é muito legal essa entrevista dele, que ele fala que o Neymar, quando tava ganhando 100 mil reais por mês, ele tinha a percepção de que ele precisava montar um patrimônio que, se o futebol não desse certo, olha só, do Neymar que nós estamos falando, né? Se o futebol não desse certo pra ele, ele teria essa renda de 100 mil reais por mês. E aí, fazendo o cálculo, ele fez o cálculo lógico, o cálculo que todo mundo faz em cima de renda fixa, 1% ao mês, e ele percebeu que o Neymar precisaria ter 10 milhões de reais em conta, investido num título de renda fixa. Só que aí o cara que tava com ele falou, não, ele não pode ter só 10 milhões, ele tem que ter 20, porque ele não pode receber apenas o que ele vai gastar. Então tem que ter uma sobra para ele poder reinvestir. E aí
em cima disso, ele pensou, não, então vamos atrás dos 20 milhões. E aí o cara começou a provocar ele, mas se o Neymar começar a ganhar 1 milhão? Falou, não, mas então 1 milhão já fica mais difícil, né? Porque aí eu já preciso ter 200 milhões. Como que eu vou conseguir colocar 200 milhões na rolha? Cabeça do cara. Só que a cabeça dele era de tanto investidor no início que o Neymar é um atleta hoje multibilionário. Então, isso é uma carreira bem administrada. Mas assim como tem carreiras bem administradas, como é o caso do Neymar, e o próprio pai dele controla isso, tem pessoas que a carreira é muito mal administrada, e até porque são controlados por empresários que às vezes rouba do cara, ou passa a perna nele, e às vezes a maioria das pessoas que jogam futebol, atletas profissionais, na maioria das vezes, são pessoas que veem de baixo, um público inferior. E esse público, não desmerecendo, mas as informações chegam para eles com muito mais dificuldade. Então eles não têm muito acesso à educação financeira, planejamento, essas coisas. Então do nada o cara tem 17 anos e já tá ganhando 100 mil real, às vezes até mais, 1 milhão de reais por mês. Então tipo, ele nunca imaginou ganhar um dinheiro desse na vida dele. Então quando ele começa a ganhar um dinheiro desse, ele não sabe o que fazer. Aí começa a vir um amigo, oh, vamos pra balada, não, você tem que trocar o carro, você tem que comprar um carro de luxo, você tem que comprar uma casona de luxo, aí vai, é 5 milhões aqui, é 10 milhões lá, é 3 ali, e aí começa a vir os amigos de infância se aproximar do cara, aí começa a vir aquele agregado, daqui a pouco tem 40 pessoas, 50 pessoas dentro da sua casa, e aí você não sabe pra onde tá indo o dinheiro. Então, às vezes a pessoa, pô, mas gastar 1 milhão por mês, 2, 3, vou falar bem a verdade pra você, se a pessoa quiser, ela gasta bem mais por mês, 5 milhões, 10 milhões, é simples, basta você começar a trazer um monte de gente pra dentro da sua casa, começar a fazer festa, começar a bancar todo mundo, você vai ver, o dinheiro vai embora igual água, e muitos jogadores fazem isso, só que aí, como eu te falei, o tempo de vida do atleta é curto, e aí, meu amigo, quando ele tá jogando em alto nível, ganhando muito salário, e aí quando começa a diminuir o salário, o padrão de vida dificilmente vai diminuir. Ao longo deste vídeo, vimos que os rumores envolvendo Rafinha servem como ponto de partida para uma discussão muito maior do que a situação de um único jogador. Até o momento, não há confirmação oficial de que o atleta esteja enfrentando uma crise financeira. Por isso, qualquer afirmação nesse sentido deve ser tratada apenas como especulação. Mas a pergunta levantada pelas redes sociais continua extremamente relevante. Por que pessoas que ganham milhões podem acabar enfrentando dificuldades financeiras? A resposta passa por diversos fatores. Carreiras curtas, aumento constante do padrão de vida, investimentos mal planejados, falta de educação financeira, pressão familiar, excesso de confiança e principalmente a ausência de um planejamento patrimonial de longo prazo. Também entendemos que construir riqueza não depende apenas de renda, depende da capacidade de transformar ganhos elevados em ativos capazes de gerar renda no futuro. Essa talvez seja uma das maiores lições de educação financeira. Ganhar dinheiro é importante, investir também, mas proteger o patrimônio pode ser ainda muito mais importante, porque salários podem acabar, contratos podem terminar, carreiras chegam ao fim, já um patrimônio bem administrado continua trabalhando por muitos anos. Agora, quero saber se você aqui sua opinião. Você acredita que atletas profissionais recebem educação financeira suficiente para administrar fortunas milionárias? Ou o verdadeiro problema está na forma como esse dinheiro costuma ser administrado? Se esse vídeo ajudou você a entender que riqueza vai muito mais além do salário, já deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações continuar aparecendo para você os próximos conteúdos. Investimento, economia e educação financeira. Eu vou ficando por aqui, até o próximo e fui!